Gênesis 48. Israel abençoa os filhos de José. Algum tempo depois, disseram a José que seu pai estava doente. Então José foi visitá-lo, levando consigo seus 2 filhos, Efraim e Manassés. Assim que se anunciou a Jacó: eis aqui teu filho José, que veio para junto de ti. Israel reuniu suas forças e sentou-se no leito. Então vejamos que José ficou sabendo que seu pai Israel estava doente. Então ele foi visitá-lo, levando consigo, presta atenção, levou com ele os 2 filhos, Efraim e Manassés. Nós vamos entender agora o que aconteceu. Versículo 3: depois Israel declarou a José. Olha só, agora nesse momento Israel falando para José, declarando isso que vamos ler. El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, me apareceu certa ocasião na cidade de Luz, lá nas terras de Canaã, e ali me abençoou, dizendo: eu te tornarei fecundo e te multiplicarei, eu farei de ti uma grande comunidade de povos e darei esta terra por propriedade aos teus descendentes. Agora, portanto, os 2 filhos que te nasceram na terra do Egito, antes que eu viesse para junto de ti no Egito, serão meus. Efraim e Manassés serão meus, como Rúben e Simeão. Então, está vendo? Efraim e Manassés. Jacó, ou seja, Israel, disse: serão meus. Então, Israel declarando para José isso. Versículo 6: quanto aos filhos que gerarás depois deles, serão teus, em nome de seus irmãos receberão a herança. Então Jacó continua a ter planos pessoais, como se pudesse ajudar Deus a cumprir os planos dele, os seus planos. Então a Jacó achava que ele poderia ajudar Deus, para Deus cumprir os planos divinos. A adoção dos filhos de José por Jacó os elevava a uma condição de igualdade com seus próprios filhos mais velhos, que eram Rúben e Simeão. Isso explica a divisão da terra feita posteriormente, na qual se verifica que a casa de José aparece constituída por 2 tribos, isto é, Efraim e Manassés. Entretanto, Manassés era o primogênito de José, mas Jacó cita Efraim primeiro porque pretende dar-lhe a bênção principal e assim colocar Efraim à frente de Manassés. Os 2 primeiros filhos de José desfrutariam de uma condição igual à dos 2 primeiros de Jacó e, na realidade, acabariam sobrepujando a eles, prevalecendo sobre eles, por causa de um ato pecaminoso anterior. Esse ato pecaminoso está em Gênesis 35, 22. Vamos ler. No tempo em que Israel habitava naquela região, Rúben teve relações sexuais com Bila, concubina de seu pai. Assim que Israel soube disso, ficou muito irado. Esse versículo, está vendo? Rúben teve relações sexuais com Bila, concubina de seu pai. Israel ficou muito irado. Esse foi o pecado que Rúben cometeu. Você veja, todo pecado causa confusão. Pecado causa confusão e destruição. Continuando, então Rúben perderia o direito de primogenitura para o filho predileto de Jacó, José, e portanto para os filhos deste. 1 Crônicas capítulo 5, versículo 1 e 2. Os filhos que nasceram depois deles tomariam o lugar de Efraim e Manassés, os quais Jacó adotara, e perpetuariam o nome de Efraim e Manassés quanto à partilha da herança. Então vamos ler 1 Crônicas 5, 1 e 2. Estes são os filhos de Rúben, o filho mais velho de Israel. De fato, ele era o mais velho, mas por ter desonrado o leito de seu pai, seus direitos de filho mais velho foram dados aos filhos de José, filho de Israel, de modo que não foi alistado nos registros genealógicos como o primeiro filho. Versículo 2: embora Judá tenha sido o mais poderoso de seus irmãos e dele tenha vindo um líder,
Os direitos de filho mais velho foram dados a José. Então, continuando, os filhos que nasceram depois deles tomariam o lugar de Efraim e Manassés. Nós vimos a causa, o pecado, os quais Jacó adotara, e perpetuaria o nome de Efraim e Manassés quanto à partilha de herança. Vamos ver a orientação semelhante em Gênesis 38:8, depois de Deuteronômio 25:5 e 6. Gênesis 38:8. Então Judá orientou Onã: vai à mulher de teu irmão, cumpre com ela o dever de cunhado, casa-te com ela e suscita uma posteridade a teu irmão. E agora Deuteronômio 25:5 e 6. A lei do levirato. Quando dois irmãos moram juntos e um deles morre sem deixar filhos, a mulher do morto não sairá para casar-se com um estranho à família. O irmão do marido se casará com ela e cumprirá com ela o dever de cunhado. O primeiro filho que ela der à luz tomará o nome do irmão falecido, para que o nome deste não se apague em Israel. Então, esses dois versículos que lemos é uma orientação semelhante ao que aconteceu com Rúben, que desonrou o leito do seu pai Israel. As terras de José, portanto, seriam divididas entre Efraim e Manassés, mas Levi, o terceiro filho de Jacó, não receberia porção alguma da terra. Por esse motivo, o número total de distribuições tribais continuaria 12. Gênesis 48, versículo 7. Quando eu retornava de Padã, para minha infelicidade, tua mãe Raquel morreu na terra de Canaã, em viagem, a pouca distância de Efrata. Eu a sepultei ali, ao lado do caminho para Efrata, que é Belém. Assim que Jacó viu os filhos de José, indagou: quem são estes? Ao que respondeu José a seu pai: são os filhos que Deus me deu aqui. Então Jacó solicitou: trazei-os para mais perto de mim, a fim de que eu os conheça. Ora, os olhos de Jacó estavam muito enfraquecidos pela velhice, não enxergava bem. José levou os rapazes para mais próximo dele, que os beijou e o abraçou com carinho e emoção. Então Jacó declarou a José: a mim, que não tinha mais a esperança de rever teu rosto, eis que Deus me concede a bênção de ver até teus descendentes. Então José os retirou do seu colo e prostrou-se com o rosto em terra. José tomou a ambos, a Efraim, com sua mão direita, para que ficasse à esquerda de Israel, e a Manassés com a mão esquerda, a fim de que permanecesse à direita de Israel, e os aproximou dele. Versículo 14. Contudo, Israel estendeu a mão direita e a colocou sobre a cabeça de Efraim, que era o filho caçula, e a mão esquerda sobre a cabeça de Manassés, tendo de cruzar as mãos, mesmo considerando que o primogênito fosse Manassés. E abençoou a José com as seguintes palavras: que o Deus a quem serviram meus pais Abraão e Isaque, o Deus que tem sido meu pastor em toda a minha peregrinação pela vida, até o dia de hoje, o anjo que me redimiu e salvou de todo mal, agora abençoe estes meninos. Sejam eles chamados pelo meu nome e pelos nomes de meus pais, Abraão e Isaque. Que eles cresçam e se multipliquem sobre toda a face da terra. Quando, porém, José observou que seu pai impunha a mão direita na cabeça de Efraim, sentiu-se desagradado e, rapidamente, alcançou a mão do pai e tentou mudá-la da cabeça de Efraim para a de Manassés. E orientou-o: não, meu pai, este aqui é o mais velho, portanto coloca tua mão direita sobre a cabeça dele. Todavia seu pai recusou-se e convictamente
lhe revelou. Eu bem sei, meu amado filho. Semelhantemente, ele se tornará um povo, também ele será grande. Entretanto, seu irmão mais novo será maior do que ele, e seus descendentes se tornarão uma plenitude de povos. E assim, naquele dia, Israel os abençoou, proferindo estas palavras: o povo de Israel usará vossos nomes para abençoar uns aos outros com esta expressão: que Deus faça a ti como fez a Efraim e a Manassés. E colocou Efraim à frente de Manassés. Versículo 21. Em seguida, Israel declarou a José: como vês, aproxima-se o momento da minha morte. No entanto, Deus estará convosco e vos conduzirá à terra de vossos pais. Quanto a ti, como alguém que está acima de teus irmãos, concedo-te porção dobrada do que deixo para teus irmãos. Dou-te também Siquém, a região montanhosa que tomei dos amorreus com a minha espada e com o meu arco. Aqui nós concluímos a leitura de Gênesis 48.